Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado, será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. A direita brasileira é um bando de oportunista, e eu volto a repetir, se o Bolsonaro entrar numa banheira, esses caras todos morrem afogados. Renan, hoje eu acompanhava aqui uma repercussão sobre uma fala sua nas redes sociais, que foi o fato de você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além, e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente eleito e empossado, caso seja? Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado, será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista, trazer para o Brasil o conceito do que é conhecido lá fora como direito penal do inimigo, do jurista Günther Jacobs, a ideia do direito penal de terceira velocidade, que já é muito discutido lá fora e que inclusive tem influência no direito americano, na Europa tem, que é a ideia de você tratar alguém que recorrentemente comete crimes e que sequer aceita a lei pátria como sua lei, como um inimigo. Portanto, o direito tem que ser rápido com ele, as leis penais têm que ser rápido, o processo penal tem que ser rápido e as punições têm que ser muito duras. Mas aí você vai depender de outros poderes, né, dos quais você não teria influência. Naturalmente, mas se a população decidiu eleger um candidato de um partido nanico, que recém surgiu, e ele chegou à presidência da República, com certeza a campanha foi gloriosa. E esse será o tema principal desse mandato. E nesses 100 primeiros dias de mandato, que os presidentes da República costumam contar com o beneplácito institucional dos demais poderes para poder iniciar sua agenda, eles já vão saber qual é a nossa agenda. Tanto que eu falei essa frase que é, no primeiro dia, o presidente da República tem que se encontrar junto com o seu governador, que espero que seja não é a demarcação privada, mas nós temos a liderança do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, que por enquanto é nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer a primeira ocupação para demonstrar que o foco nosso é esse. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. E é esse o recado que a gente precisa dar. Mas me explica, assim, esse projeto em movimento, assim, o que seria essa ocupação? Como é que você subiria nesses lugares como uma autoridade, em locais que são tão inóspitos? Não estou falando que eu vou pegar uma arma e vou fazer isso, tá? Realmente eu nunca tirei nem de paintball, então não seria exatamente o melhor combatente num cenário de guerra. Entendi. Mas eu acho que um líder político, ele tem que estar junto aos militares no sentido institucional. Eles precisam se sentir respaldados pelo que está acontecendo, eles precisam entender que institucionalmente eles não vão estar abandonados. Não adiantava nada, ou quando o Temer fez aquela GLO, ele faz a GLO, nomeia um general e fica lá em Brasília olhando. A participação tem que ser próxima. E não pode ser uma participação também malandra, como foi a do Wilson Witzel, que desceu de helicóptero daquela vez. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque esse tipo de coisa desvaloriza uma ação que é muito nobre para os brasileiros, que é a retomada do próprio território e a libertação dessas populações. Então, em bom português, a gente precisa fazer uso das polícias, mas não só das polícias. Porque o crime organizado no Brasil hoje é uma instituição, vamos dizer, nacional. Ela está presente em todos os estados. Eu não vou conseguir resolver a questão carioca se eu não for para o Paraná ver a fronteira com o Paraguai, porque tem droga passando por ali. E também tem droga que vai passar por outros estados, então eu vou ter que ter uso da Força Aérea, a gente vai ter que fazer um trabalho de fronteira. É um trabalho multifatorial. E também tem que ter alterações nas leis penais, leis de processo penal, para você poder fazer esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento, que é um enfrentamento geracional, porque representa, na minha geração, uma ruptura com as formas de pensar não só, vamos dizer, dos constituintes de 88, mas de quase todas as escolas de direito penal no Brasil, que pensam muito mais na ressocialização do que na punição, ela representaria essa mudança, uma mudança no enfoque e no enfrentamento. E uma coisa que é curiosa, eu comecei a tratar desse assunto nesses termos desde o ano passado, e desde então eu estou vendo outros pré-candidatos à presidência da República repetindo ipsis literis o que a gente está falando. E aí, ipsis literis, eu vi o Caiado teve presente aqui. Então tá todo mundo te copiando? Eu sinto que sim, eu nunca vi. Eu queria fazer uma pergunta um pouco nessa linha. Esse é um gancho. Pode aproveitar, já. O campo partidário da direita já está bastante congestionado, né? Você tem PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora as siglas menores. O que o Missão pode trazer de diferente nesse campo da direita e o que te leva a crer que o eleitor, com tantas opções mais consolidadas, na direita mais centrão, na direita mais conservadora, na direita evangélica, na direita mais liberal, que é o caso do Novo, ao menos da parte econômica, o que o Missão pode trazer, o que te leva a crer que o partido pode realmente vingar, né? Prosperar nesse campo partidário da direita tão congestionado como está hoje?
Se você perguntar para todos esses pré-candidatos, a única palavra que vai sair falando e ecoando o coração deles vai ser Bolsonaro. Se o Bolsonaro, e desculpa a provocação, entrar numa banheira hoje, todos os outros candidatos desses partidos eles vão morrer afogados. Eles estão no bolso do Bolsonaro, para ser claro. Todos eles falam que a primeira ação que eles tomariam quando ganhasse a presidência da República seria anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil cheio de problemas, a gente está partindo para um colapso das contas públicas para 2027, 2028, todo mundo sabe que vai ter esse colapso. A gente está, todo mundo agora eles falam em guerra contra o crime, falando em guerra contra o crime, precisamos enfrentar o crime, vamos falar em desenvolvimento do Nordeste, vamos falar agora como a gente vai ter capacidade de negociar com a China ou com os Estados Unidos, e todos eles correm para falar que a primeira ação que eles vão tomar é libertar o Bolsonaro, porque naturalmente eles querem os votos do Bolsonaro. Eu não vejo nada de original no que eles falam. O Ratinho veio falar recentemente em guerra geracional e substituição geracional dentro da política brasileira, que é literalmente o nosso discurso. Eu fiquei curioso, um cara que está no partido do Kassab, que é uma das maiores velharias, um museu, o PSD, na Bahia então, as oligarquias mais antigas, falando em renovação política via Ratinho Júnior. Eu olho, acho curioso, fico feliz, fico lisonjeado que ele está imitando as nossas ideias, mas eles não têm imaginação, eles não têm nada de novo. O que esses caras vão falar, por exemplo, sobre geração de classe média no Nordeste? O Lula aumentou a popularidade dele agora, ele está vindo com uma série de programas sociais. Saiu agora um estudo demonstrando que houve, vamos dizer, uma queda na pobreza extrema, muito por conta desses programas sociais que estão atingindo a base da população. Só que essa população não está se tornando efetivamente economicamente ativa, de modo a se libertar dos programas sociais e ter uma vida muito mais próspera. O que nós vamos fazer para gerar a classe média no Nordeste? Eu não vejo essa conversa. O que nós vamos fazer, por exemplo, para gerar complexos econômicos envolvendo a agricultura e a agroindústria para permitir que o Brasil exporte produtos agroindustriais? A Holanda, por exemplo, que é um dos casos mais emblemáticos, ela fatura mais com produtos agroindustriais do que o Brasil. Bem, o Brasil seja gigantesco. Isso é sobre agregar tecnologia e inteligência. Eles não falam. Eles vão ver assim, vou contratar um marqueteiro que vai ver o que a direita tá falando nas redes. É sempre isso. O que a meninada tá falando nas redes? Não tem ideia. Existe espaço para uma direita não bolsonarista? Porque há vários exemplos nos últimos anos de políticos de direita que se descolaram do bolsonarismo e acabaram sumindo. De Joyce Hasselman a outros, aí a lista é grande. Ou seja, isso faz supor que é estrito o espaço para uma direita que não seja atrelada a Bolsonaro, que é o que você está propondo. Existe realmente esse espaço? Você acredita que existe esse lugar, esse nicho? Eu não só estou propondo, como nós somos a prova viva de que existe. O MBL sobreviveu a tudo isso. A Joyce acabou. Todos aqueles que tentaram uma estratégia de puxar o saco do Bolsonaro o tempo todo, fica lá vivendo, encostado no Bolsonaro, depois são independentes, morreram. Nós nunca fomos isso. A única coisa que nós fomos favorável ao Bolsonaro foi no segundo turno da eleição de 2018. Tirando isso, vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso. Já no começo de 2019, nossa relação já tinha ido para as cucuias com o Bolsonaro. Não tinha meio. Uma coisa era o quem votar a favor da Previdência, por conta da questão de responsabilidade fiscal que ele tinha. Outra é ser favorável a um governo que era muito ruim desde o início. Nós sempre fomos anti-Bolsonaro, no sentido de entendermos o Bolsonaro como um homem fraco e um traidor. E ele vem provando ser isso ao longo da sua história. Ele é muito persistente. Há uma resiliência em ser fraco, em ser traidor no Bolsonaro. Isso aí ninguém tira dele. É um mérito mesmo. O cara é resistente nisso. Dito isso, o que eu acho? Se você vai pegar as pesquisas de opinião sobre as intenções de voto dos bolsonaristas fiéis dentro do eleitorado mais jovem, o que você percebe é que ele vai raliando. O Bolsonaro é muito mais forte entre mais velhos do que entre mais jovens. Manifestação ontem na Paulista, se pegar a cobertura, eu fui ver. A idade média, mediana ali, 55 anos de idade. As pessoas eram mais idosas. O bolsonarismo hoje é um fenômeno etário e geracional, tal qual nós. Nós temos todo um campo a crescer. As pessoas mais novas não compram mais a ideia de que nós seremos salvos por um mito, porque ele, sei lá, está lutando contra a ditadura comunista. Isso não soa crível para as gerações mais novas. São pessoas que viram o governo dele um governo fraco. A vida das pessoas não melhorou no governo Bolsonaro, como não melhorou no governo Lula também. Então, há espaço para isso e precisa ter, que esse é o meu ponto. Nós vamos fazer ter espaço. Nós precisamos, igual falaram, era impossível fazer um partido, Bolsonaro não conseguiu. Nós conseguimos. Nós somos mais inteligentes do que eles, nós somos mais capazes do que eles, nós trabalhamos melhor do que eles. Naturalmente, a gente comprou uma tese, que é uma tese de sonhador, de nós seremos independentes a qualquer custo. Tá, vocês vão apanhar, vocês vão morrer. Tiveram a chance de matar a gente. Não conseguiram. Aí agora os caras vão ter que aturar. Zanin, a gente vai conseguir. A diferença que nós temos para todos esses caras não é só a inteligência, não é só a capacidade. É porque uma geração inteira de pessoas, especialmente as gerações mais novas, entenderam que ela vai precisar construir o próprio caminho. O Novo, que é um partido que tem mais dinheiro, né, é um partido oriundo da elite brasileira, optou por um caminho que é cômodo. Eles puxam o saco do Bolsonaro. O Novo é o PCdoB do PT. Né? Então tem é o PCdoB do PL. Então o que o PCdoB faz PT, o Novo faz PL. Legal, uma estratégia boa, malandra. Vão crescer fazendo isso.
mas não o suficiente, eles nunca vão ser uma alternativa. Tanto que o Carluxo vai, se ele xingar o Zema amanhã, o Zema, ai, não sei o quê, vou comer o pão de queijo. Caiado foi xingado por eles. E falou, veja só um filho, o coração dele. Que isso, Caiado? Você não é o brabo? Goiás, tal? O Carluxo te bate em público e você aceita? Na pandemia, o Caiado era médico. Médico. Ele viu o Bolsonaro fazer o que ele fez. Ele falou, não, em Goiás eu vou fazer diferente. Não teve líder, não teve homem. Líder era o Kim, um japonesinho sozinho lá no Congresso. Eu atacava o cara, o Bolsonaro botou com um aliado dele no Ministério Público, os caras atrás da gente pra prender a gente. E esses caras aí que estão agora falando que são direitas, me desculpa, esses caras só são puxa-sacos. Se for falar, qual a opinião do Ratinho Júnior sobre qualquer coisa? Não sei, eu falei, eu amo meu pai. Esses caras não têm opinião sobre nada. A direita brasileira é um bando de oportunista. Eu volto a repetir, se o Bolsonaro entrar numa banheira, esses caras todos morrem afogados.